seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde, a primeira desse ano de 2021 e uma viagem que foi escolhida para um destino de alguém que está aí do outro lado da telinha. Obrigada pela sua sugestão, estão atendendo a ela. Hoje a gente vai fazer um programa especial e eu começo fazendo uma pergunta para você. Você dormiu bem essa noite? E a noite passada você dormiu bem? Faz tempo que você não dorme bem? O que tem isso a ver, né, com a nossa viagem de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma necessidade básica, uma necessidade fisiológica do ser humano, que é o sono. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância, para que serve o sono, por que às vezes a gente perde sono, como é que a gente faz para dormir melhor e em que riscos a gente pode estar se colocando se a gente não olhar para esse detalhe que às vezes passa batido no nosso dia a dia, né? Afinal, a gente desde que nasceu, ninguém ensinou, a gente já nasceu sabendo dormir. Por que algumas pessoas precisam dormir mais ou parece que estão sempre cansadas ou mais cansadas do que outras? Então é sobre isso que a gente vai conversar nessa viagem e quem vai nos conduzir, o nosso motorista, é um médico especialista no assunto, o Dr. Ricardo Protetti. Ele é médico há quase 20 anos, neurologista, médico do esporte e também especialista nas doenças e na saúde do sono. Doutor, então eu começo agradecendo muito a sua participação conosco aqui nesse primeiro Estação Saúde que foi sugerido por um telespectador nosso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E assim, eu acabei de perguntar se as pessoas dormiram bem essa noite, se dormiram bem a noite passada. Eu queria que o senhor começasse falando assim, né, o que significa dormir bem? Quando que a gente pode dizer, nossa, essa pessoa dorme bem, né? Que características tem o sono para que ele seja qualificado como um sono bom? Foi uma boa noite de sono. O sono, ele é uma condição fisiológica que a gente usa para recuperar as nossas energias, para consolidar a memória, para deixar a nossa mente numa condição boa para raciocinar, para deixar a gente com saúde. Ele faz parte da nossa necessidade básica. E sem ele nós podemos chegar até a morte. O nosso organismo ele precisa muito de uma certa quantidade de sono. Essa quantidade de sono ela não é fixa, assim, não tem um numerinho mágico que serve para todo mundo. A quantidade de sono que nós necessitamos varia de acordo com a nossa idade. Em geral, se a gente for tirar uma média, até 2 anos a gente precisa de em torno de 14 a 16 horas, de 2 a 5, 10 a 12 horas. Acima dos 5 anos e pela idade adulta, uma média de 7 a 9 horas. E o idoso vai precisando de cada vez menos sono, podendo se satisfazer com 5 a 7 horas. Só que isso também não é uma regra. Nós temos pessoas dormidoras curtas e dormidoras longas. Então as dormidoras curtas precisam de menos sono do que a média da idade. E os dormidores longos precisam de mais sono do que a média da idade. Além disso, a gente ainda tem condições comportamentais ou patológicas, ou de doenças que podem fazer com que a qualidade do sono fique ruim e fazendo o nosso corpo tentando compensar isso com quantidade. Então nós sentimos mais sonolência e tentamos dormir mais. Então, respondendo à pergunta, o que a gente pode considerar que a pessoa dormiu bem? Na ausência dos sintomas de privação de sono. Então, quando a gente está privado de sono, ou por quantidade insuficiente, ou por qualidade ruim, nós temos uma série de sintomas. Então, a gente acorda cansado, parece que não dormiu nada, fica com sono de dia em situações monótonas, muitas vezes quando a gente está num quadro inicial de privação de sono, nós podemos sentir sonolência só, assim, ficar muito tempo parado lendo alguma coisa mais chata, mas chega um ponto em que pessoas dormem dirigindo, ou até durante conversas com outras pessoas. Esquecimento, quando a pessoa fica desatenta, o problema não é na memória, é na capacidade de focar a atenção. Então aquela pessoa que é esquecida, onde ela vai ela esquece as coisas, fala as coisas para ela esqueceu, não lembra onde guardou tal objeto,
Então isso é um sintoma que pode significar que há alguma coisa errada com o sono. A irritabilidade, quando a pessoa tem uma irritabilidade maior, ela fica irritada mais fácil, sem motivo, um dos motivos que pode estar gerando esse sintoma é a privação de sono. Um sintoma que muitas pessoas não acham que é um sintoma, que acham que é uma qualidade, dormir muito fácil. A gente chama isso de baixa latência do sono. Assim, nossa, que beleza, onde a pessoa encosta, ela dorme. Tá? Olha como é fácil dormir para ela, para mim é tão difícil, aquilo ali é um sintoma. Tá? Quando a pessoa dorme com muita facilidade, em geral, de novo, é o corpo tentando compensar com quantidade o que ele não tem de qualidade. Então esses são os principais sintomas de privação de sono. Se a pessoa está sofrendo com alguns deles, porque nem sempre a gente precisa sentir todos. Por exemplo, uma pessoa dormidora curta, ela pode ter menos sonolência e sentir mais o esquecimento, a irritabilidade. Uma pessoa dormidora longa, ela normalmente já precisa de uma quantidade maior. Se a qualidade que ela tem está ruim, o principal sintoma dela vai ser sonolência. Mas esses são sintomas que dizem que tem alguma coisa de errado com o seu sono, que vale a pena dar uma investigada. Então, aí quando o senhor disse da quantidade, né, que varia ao longo da vida e às vezes também, dependendo da situação que você está vivendo, né, porque a gente, por exemplo, a gente está vivendo um período de pandemia, de muitas inseguranças econômicas, de muito sofrimento, né, de medos. Então, às vezes, por um determinado período, o seu sono pode ser afetado por esses fatores externos, mas sempre a gente tem, por exemplo, que procurar ajuda médica, mesmo num contexto como o que a gente está vivendo. Se eu começo a ter... eu dormia bem, eu dormia 8 horas, acordava descansada, 8 horas por noite acordava descansada, e aí agora eu começo a acordar muitas vezes à noite. Quando que eu preciso procurar uma ajuda médica, um especialista? E é um neurologista que eu tenho que procurar? Uhum. Quando a gente começa a ter alterações do ponto de vista psicológico, a gente fica mais estressado, mais ansioso, nós temos a tendência a ter duas alterações no sono. A insônia de início de sono, ou seja, a dificuldade para começar a dormir. E nós podemos ter uma fragmentação, ou seja, ficar acordando muito à noite, ou um despertar precoce. A pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir. Na maioria das vezes, isso é causado por o que a gente chama de pensamento ruminativo. A pessoa deita e ela pensa em todos os problemas que ela teve, que ela está tendo e que ela acha que ela vai ter. Essa é uma das causas principais. A gente tem outras medidas de higiene do sono em relação à alimentação, mas quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande para iniciar o sono, em geral, é muito frequente que isso aconteça por esse tipo de pensamento. A gente pode e deve procurar ajuda médica, mas uma coisa que tem que ficar muito claro, muitas pessoas querem solução para isso em comprimido. Pensar é uma coisa voluntária. Nós poderíamos até não querer, mas nós pensamos porque nós queremos. E não tem nenhuma medicação que vai nos obrigar a parar de pensar. As medicações que a gente tem para induzir sono em casa, elas não obrigam ninguém a dormir, elas ajudam a pessoa a dormir. Se ela ficar pensando em todos os problemas ou se cobrando por dormir, a pessoa deita na cama e fala assim, nossa, olha que horas já são, não consegui dormir até agora, como é que eu vou fazer amanhã? Esquece, não vai dormir. Então, é interessante muitas vezes ter a orientação médica para saber como lidar com isso, e não necessariamente com medicação. Tá? Muitas vezes, medidas de manejo de estresse, como atividade física regular, administrar melhor tempo livre, ocupar a cabeça de forma produtiva, porque a inatividade é muito problemática para gerar estresse. Óbvio, nós estamos num período estressante, né? Nem sempre é tão fácil assim lidar com isso, mas o caminho para melhorar é esse. Em geral, o mais adequado é que a pessoa procure um especialista em sono. Não somos só neurologistas que somos especialistas em sono, porque muitas vezes tem-se a tendência de hipermedicar, usar demais medicação, e isso gera muitas vezes um problema a longo prazo. A medicação ela pode ser usada desde que se saiba que aquilo não é a solução do problema. Aquilo é
maneira de ajudar a pessoa a contornar, enquanto a gente consegue fazer o tratamento de verdade, que é administrar melhor aquela situação de estresse, que é o que realmente gera o problema. Se a gente fica só tentando tomar medicação para resolver isso, é a mesma coisa que tentar secar a pia com a torneira aberta. Você tira a água, mas cai mais. E aí, em contrapartida também, a gente sempre fala aqui do risco da automedicação. Porque às vezes o seu marido, o seu vizinho, a sua prima toma um remédio, não pode tomar, é natural, não tem problema nenhum. E aí a gente, para querer essa solução mágica, né, que às vezes, porque a privação do sono, você ficar sem dormir, realmente compromete o seu bem-estar e a sua produtividade, e é uma escalada, parece, né? Você começa e entra num ritmo que aí você vai perdendo o controle. Por isso que não pode, né? O doutor já falou aqui, nem se automedicar e nem ir esperando apenas o medicamento. No final, o senhor vai dar as dicas pra gente, né? Para ficar na cabeça de todo mundo, de como fazer para que o sono melhore, se você estiver tendo alguma dificuldade, né? Que tipo de ações que a gente pode ter para ter um sono de mais qualidade. Sim. E nesse sentido, assim, da qualidade do sono, ela é tão importante quanto a quantidade, desculpa. Por exemplo, eu dormi um determinado tempo, que eu sei que é o que eu necessito para o meu corpo, para minha mente estarem recuperadas, abastecidas no dia seguinte. Mas aí tem também a questão do ambiente que eu tô, do horário que eu durmo, né? Isso o senhor quer falar antes ou o senhor quer deixar para as dicas no final? Não, podemos falar agora. Então, assim, a gente tem algumas coisas que favorecem o início do sono. E a gente precisa entender um conceito que é um conceito que a gente chama de sincronizador. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico. Então, ele tem horários em que ele muda algumas coisas do nosso corpo em relação à temperatura, à frequência cardíaca, à pressão arterial e outros fatores hormonais que favorecem a vigília ou o sono. A gente tem o nosso principal sincronizador, que é a luz. Quem faz uma areazinha lá do cérebro produzir um neurotransmissor chamado melatonina, que é o que sinaliza para o nosso cérebro que está na hora de dormir, é a presença ou ausência de estímulo luminoso nos olhos, na nossa retina. Então, quanto mais a gente se expõe à luz próximo da hora de dormir, mais a gente fala para o nosso cérebro, não está na hora de dormir ainda. Então, ele vai atrasando a secreção de melatonina. Em compensação, se a gente diminui a exposição à luz para o olho à noite, a gente aumenta a exposição à luz pela manhã, a gente vai mostrando para ele qual é o horário em que ele deve pôr a gente para dormir e qual horário ele deve nos despertar. A gente tem outros sincronizadores, que são a luz é o principal, que é o sincronizador fótico, que a gente chama, e nós temos os sincronizadores não fóticos. Então a gente tem os sincronizadores principais, são a alimentação, né? Quanto mais próximo da hora de dormir e quanto maior o tempo de digestão do alimento em que a gente comeu, e os alimentos que mais demoram para sair do nosso estômago são as fibras e as gorduras. Então, quanto mais a gente se alimenta e o volume de refeição muito próximo da hora de dormir, isso dificulta o início do sono. A atividade física, ele é um excelente sincronizador. Se a gente faz ela durante o dia, ela ajuda a gente a começar a dormir. Ela diminui o que a gente chama de latência do sono, faz a gente dormir mais cedo. Só que se a gente faz um exercício muito próximo da hora de dormir, a gente coloca o organismo numa situação de alerta e a gente atrasa o início do sono. Em relação à alimentação, não só o teor, mas muitas vezes alimentos estimulantes, como cafeína, e cafeína não é só café. Coca-Cola, ou refrigerante Escola, os pretos têm cafeína. Alguns chás, como chá mate, chá verde, chá branco, também tem cafeína. E álcool e nicotina, né, o cigarro, eles também têm efeitos na química cerebral e podem dificultar o início do sono. Então, essas medidas de higiene do sono, colocar a atividade física na hora certa,
colocar a alimentação adequada e evitar substâncias estimulantes próximo da hora de dormir, ajudam a gente a dar uma limpada. Mas, de novo, não adianta nada fazer isso, deitar na cama e ficar pensando em todos os problemas que teve ou pode ter, que mesmo fazendo todas as medidas de higiene do sono, a gente vai ter dificuldade. Além disso, usar demais a cama para outros fins que não dormir, como ficar vendo TV na cama, ficar lendo na cama, mexendo no celular, a gente tira aquele contexto para o nosso organismo de que a cama é para dormir. Então, muitas vezes a gente acaba tendo mais dificuldade de começar a dormir. O senhor está falando de coisas que algumas são simples, né, doutor? Então, ir para o quarto na hora que for para dormir, né? É mudar os hábitos, né, que são coisas pequenas, né, tanto alimentar. Quanto tempo antes de dormir a gente deve fazer a última alimentação, assim? Porque às vezes a pessoa... Não tem um tempo mágico, depende do teor da alimentação. Tem alimentos que saem do nosso estômago com mais velocidade. Tem alimentos que demoram mais. Então, assim, a gordura, por exemplo, ela pode demorar até 6 horas para sair do estômago. É muito tempo, né? O organismo vai estar trabalhando para na digestão e você vai estar querendo dormir. Óbvio que não é assim. Eu peguei um pouquinho de gordura no meio de uma refeição e vai ficar 6 horas a refeição inteira. O tempo de esvaziamento gástrico, ele depende da média do que a gente tem ali no teor da alimentação. Mas quanto mais predominância para fibras ou gorduras, mais tempo demora para sair. Então, mais cedo antes da hora de dormir, essa refeição tem que ser feita. Doutor, o senhor falou sobre o relógio biológico e eu me lembrei que é uma pergunta que sempre eu já fiz muitas vezes para mim, né, e já ouvi outras pessoas fazendo. Por que tem épocas que a gente acorda à noite, um dia para ir ao banheiro, por exemplo, 3 horas da manhã, e aí toda semana ou todo dia você começa a acordar no mesmo horário? Tem uma explicação? É coincidência? A gente já dorme pensando, nossa, será que eu vou acordar de novo esse horário? Não tem uma explicação que sirva para todo mundo. Em geral, e muitas vezes ao banheiro à noite, especialmente quando a pessoa não vai muitas vezes durante o dia, está relacionado com a hora que ele faz a ingestão de água. Então, muitas vezes a pessoa não tem tempo para beber água durante o dia, chega no fim da tarde, no começo da noite, bebe bastante líquido, e aí, a hora que vai dormir, acaba indo muitas vezes ao banheiro. Normalmente é uma questão de organizar melhor a ingestão de líquido. Mas não tem um comportamento, quando a gente começa a adquirir um comportamento, não tem uma regra que funciona para todo mundo. Muitas vezes é aquela época que a pessoa está mais estressada, ela acaba despertando no meio da madrugada e ela percebe que ela quer ir ao banheiro. Muitas vezes ela não acordou porque ela precisa ir ao banheiro. Não foi a sensação de necessidade de ir ao banheiro que despertou ela. Mas ela acorda e fala, é melhor eu ir ao banheiro. Certo. E ajuda ter um horário para ir dormir, um ritmo mesmo, para ir dormir, um horário para acordar? É completamente necessário. Nosso corpo ele funciona com rotina. Se a gente varia demais a hora de dormir, a gente tem dificuldade de sincronizar e dormir sempre naquele horário. Então, às vezes a gente tem dificuldade para começar, outro dia a gente dorme muito cedo, ou tentando dormir até mais tarde. A gente vê muito isso em pacientes que vêm ao consultório e fazem trabalho de turno rotativo. Muitas vezes tem muita dificuldade de conseguir estabelecer uma rotina e muitas vezes a qualidade do sono deles fica ruim mesmo nos períodos em que eles teriam a noite para dormir. A gente tem que dormir à noite? Sim. E aí a gente tem que acordar também normalmente no mesmo horário? Isso também ajuda? Ou acordar de fim de semana, por exemplo, acordar tarde? Não, um outro dia não tem problema, mas uma das coisas que importa também em relação ao horário de acordar é o que a gente chama de cronotipo. Então, tem pessoas que preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Tem pessoas que preferem dormir mais cedo e acordar mais cedo. Tem pessoas que ficam ali no meio do caminho, que são os indiferentes, que são a maior parte das pessoas. Mas uma pessoa matutina, que gosta de dormir mais cedo e acordar mais cedo, ela pode até variar um pouco isso no decorrer da vida por causa da idade. Mas ela sempre vai ter essa preferência. Então, qualquer atividade que faça ela ficar acordada depois do período dela, ela vai sentir dificuldade. O vespertino é o contrário. A gente tem, quando eu falei dos sincronizadores, eu acabei não citando o sincronizador social, que é aquele em relação às nossas obrigações, nosso trabalho. Os horários são impostos para a gente. Então, uma pessoa vespertina,
ela funciona muito bem à noite, no começo da noite ali, e funciona muito mal no começo da manhã. E muitas vezes é imposta a ela esse horário de levantar muito cedo e ela vai ter uma dificuldade de performance nas atividades dela nesse horário. Isso é esperado dela. Como eu falei, isso também tem algumas mudanças em relação à idade. A criança ela tem a tendência a ser mais matutina. O adolescente ele tem o que a gente chama de atraso de fase fisiológico. Ele gosta de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso aí é normal dele. Tanto que muitas vezes as sociedades de medicina do sono já sugeriram que fosse trocado. As crianças estudassem à tarde, os adolescentes estudassem à tarde e as crianças de manhã. Mas isso não foi atendido. Seria mais fisiologicamente inteligente. Mas os horários, então, eles não seguem um padrão para todo mundo. Muitas vezes nós somos obrigados a acordar num horário que sai fora do nosso cronotipo. Um vespertino nunca vai se sentir confortável levantando muito cedo. Ele pode se acostumar, mas ele sempre vai ter um pouco de dificuldade no começo da manhã. Mas o ideal é a gente estabelecer rotina, porque daí o nosso corpo sabe que hora que ele tem que fazer certos processos fisiológicos. Se a gente varia demais, ele se perde. Doutor, o senhor falou um pouquinho, né, da sua prática de consultório. Quais são as principais queixas que o senhor recebe no consultório e que doenças são as mais frequentes, doenças mesmo, né? Não Sim. Só essa questão de ter dificuldade para dormir, né? Invariavelmente, quando o paciente com doença do sono nos procura, ele vem com as queixas de privação de sono. Acordar cansado, ficar com sono de dia, esquecido, irritado, vem muito rápido. Aí, em geral, normalmente pode vir o ronco, ou o parceiro reclamando que a pessoa mexe demais as pernas. Então, assim, normalmente o que é mais comum? Antes de falar o que é mais comum, eu vou citar algumas coisas que não são tão comuns e que são simples, benignas, que não precisam de uma intervenção médica, mas que assustam as pessoas, né? Uma delas é a paralisia do sono. Quando a gente tem um estágio do sono, que é o sono REM, que é a hora que a gente sonha bastante, existe um mecanismo que meio que desliga a nossa musculatura. Ele faz a gente não ser capaz de nos movermos, a gente só consegue mexer os olhos. E normalmente quando a gente acorda, esse mecanismo deixa de funcionar e a gente recupera completamente os movimentos. Algumas pessoas demoram alguns minutos para recuperar esses movimentos. Então elas ficam acordadas, paralisadas, só conseguindo mexer os olhos e desesperadas, achando que está acontecendo alguma coisa grave. Mas daqui a alguns minutos elas recuperam os movimentos e fica tudo bem. Então a paralisia do sono é uma alteração benigna, é um atraso para religar esse mecanismo e não precisa fazer nada com isso, não tem nenhuma complicação, nenhuma doença grave que possa vir disso. O contrário, quando esse mecanismo não funciona, pode ser mais problemático, que a gente chama de distúrbio comportamental do sono REM. Durante essa fase de sonhos vívidos, o nosso corpo não desliga. Aí às vezes a pessoa se machuca quem está do lado, porque ela começa a fazer movimentação mais violenta. E isso, sim, precisa de tratamento. Outro que muitas vezes leva a pessoa ao consultório são as síndromes de movimentos periódicos de membros. O mais comum, assim, que o pessoal tem um pouquinho mais já ouviu coloquialmente, é a síndrome de pernas inquietas. Mas ela não é equivalente a movimento durante o sono. A síndrome de pernas inquietas é uma sensação desagradável na perna que obriga a pessoa a mover a perna para essa sensação diminuir e que ela acontece mais no fim do dia e no começo da noite. Ela pode ou não persistir durante o sono e fazer a pessoa continuar se movendo. Mas existe as pessoas que não têm essa sensação, mas elas se movimentam excessivamente durante o sono, que aí tem uma síndrome de movimento periódico de membros. Ela tem os movimentos das pernas só enquanto ela está dormindo. Tá? Isso pode ser relacionado a algumas doenças hematológicas, como anemia, algumas doenças renais. Então, muitas vezes vale a pena investigar outras situações. E a doença mais comum, que todo mundo já ouviu falar, é a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que são aquelas pausas respiratórias que as pessoas têm durante o sono
e que assustam até quem está do lado, né? Aí é importante entender por que a apneia acontece. A musculatura posterior da garganta, a parte de trás da língua e do palato mole, quando essa musculatura fica flácida, ela começa a descer para frente do canal da passagem do ar. Então, quando ela desce só um pouquinho e o ar passa por essas estruturas que são moles, elas vibram. Isso é o ronco. Quando ela desce um pouquinho mais, ela pode obstruir parcial ou totalmente a passagem do ar. Isso é uma apneia. Essa flacidez de musculatura respiratória ela pode acontecer por vários fatores. A obesidade é um dos principais. Com o ganho de idade, a gente vai aumentando a flacidez de musculatura de forma geral, inclusive na respiratória. Mas mesmo crianças, se elas tiverem alguma obstrução mecânica entre o nariz e a garganta, como septo nasal desviado ou amígdalas muito hipertrofiadas, e que obrigue uma respiração bucal, isso pode fazer com que essa musculatura vá ficando flácida aos poucos. Tudo começa pelo ronco. Como o ronco e a apneia têm a mesma causa, o ronco é sempre o alerta de que a pessoa pode eventualmente desenvolver um quadro de apneia. Por que a apneia é ruim? Além de ela gerar todos aqueles sintomas de privação de sono, toda vez que a gente tem uma pausa respiratória, a gente diminui a quantidade de oxigênio que a gente respira. O nosso corpo, ele vê isso acontecendo, ele fala, então peraí, deixa eu fazer circular o oxigênio que sobrou no sangue, porque a gente não usa tudo, fazer ele circular mais rápido, mais eficiente, para não faltar oxigênio em lugar nenhum. Então ele aumenta a sua pressão arterial e aumenta a sua frequência cardíaca. Dependendo da quantidade de pausas respiratórias que você tem durante a sua noite, a sobrecarga cardíaca que isso gera a longo prazo é importante. A pessoa pode ficar hipertensa, pode ficar com o coração fraco, ele pode ficar crescido. Então, uma série de doenças cardíacas podem ser desenvolvidas a partir de uma apneia. Sem falar na qualidade de vida dessas pessoas, que é muito ruim. Dependendo do grau de apneia que a pessoa tem, ela pode, inclusive, sofrer acidente, porque dorme dirigindo. Isso é muito comum no consultório. Às vezes a pessoa vai levando, vai empurrando, até uma hora que bate o carro e acha que desmaiou. Fala, não, doutor, eu desmaiei e bati meu carro. A hora que a gente vai ver, não desmaiou não, dormiu mesmo. Então, a apneia, conforme ela vai piorando, a gente vai tendo cada vez mais essas consequências de privação de sono, né, e a qualidade de vida fica muito ruim. Então, muitas vezes a gente não trata, muitas pessoas acabam tendo ou complicações de saúde graves mais tarde, né? Nunca é rápido, a pessoa não morre pela apneia, ela não morre dormindo ali porque ela parou de respirar. Porque cada vez que a gente tem uma apneia dessa, o nosso corpo nos desperta. Isso a gente não abre o olho e fala assim, não, acordei, mas a gente tem o que a gente chama de microdespertar, né? A gente superficializa a atividade elétrica do cérebro, deixa o sono superficial e não restaurador. Mas isso faz com que a gente contraia ativamente a musculatura e tire ela da frente do canal do ar. Então, a menos que a pessoa tenha uma doença cardíaca muito grave, ela não vai morrer durante a apneia. Mas ela pode ter, eventualmente, uma complicação cardíaca por causa dela. Certo. E aí também o senhor está falando de médio e longo prazo, né? Sim. Mas varia, porque tem gente, cada um é um, né? Então, é bom prestar atenção e procurar ajuda. E que tipo de ajuda que o médico pode dar? Tem um tratamento, tem cura para a apneia, sobretudo, que é a mais comum das doenças do sono? Bom, a apneia, como eu falei, ela é gerada por essa flacidez de musculatura. Então, primeiro a gente precisa identificar quantas pausas respiratórias a pessoa tem. É esse índice por hora, a quantidade de pausas por hora na média, que define qual é o tipo de tratamento que é adequado para ela. Então a gente faz um exame de polissonografia, a pessoa dorme na clínica do sono, toda monitorizada, e a gente checa o que acontece com ela durante o sono. Isso a gente consegue identificar também, se ela tiver movimento periódico de membros ou alguma das outras doenças, a gente consegue também identificar. Uma vez graduada a apneia, a gente precisa tornar aquela via aérea pérvia. Ela precisa passar o ar. A gente muitas vezes precisa também da ajuda do otorrino para fazer uma avaliação com a via aérea, especialmente nos pacientes mais jovens e que são magros. Fala assim, não, ele não teria motivo para ter uma apneia. Muitas vezes ele tem alguma alteração entre o nariz e a garganta que força a respiração bucal.
Muitas vezes a gente pede a avaliação do otorrino também, para ele avaliar isso. Mas uma vez definido que existe uma apneia e que a gente precisa intervir nela, a gente tem basicamente algumas opções. Uma delas é o aparelho intraoral, que ele é menos utilizado, porque muitas vezes a pessoa pode ter um pouquinho de problemas aqui na articulação da mandíbula, mas é um aparelho que traciona a mandíbula para frente e que puxa aquelas estruturas para frente, tirando elas do caminho da passagem do ar. A outra opção que é mais utilizada é o CPAP. O CPAP é um compressorzinho de ar que ele manda ar sob pressão, a pessoa dorme com uma máscara, ele empurra o ar com força e tira aquelas estruturas moles da frente. A ideia inicial de uma pessoa, assim, nossa, eu vou ter que dormir com uma máscara, isso não é muito ruim. Para as pessoas que têm indicação, que normalmente têm apneia grave, as pessoas amam de paixão o aparelho, dormem abraçadinho com ele, porque a qualidade de vida delas, acorda disposto, não fica com sono de dia, fica melhor concentrado, melhor humorado, consegue ler, consegue ver filme de novo, não dorme toda vez que encosta. Então, em geral, as pessoas que têm indicação do uso do CPAP, elas gostam bastante de usar o aparelho, desde que elas consigam fazer uma boa adaptação com a máscara. A maior fonte de falha para a terapêutica do CPAP é a má escolha da máscara. Porque a máscara é igual roupa, não dá para eu falar, compra essa que você vai gostar. A pessoa precisa experimentar. Mas, em geral, o que é considerado padrão ouro, né, o tratamento mais eficaz para a apneia é o uso do CPAP. E medidas comportamentais, diminuir peso, e fortalecer a musculatura respiratória. Muitas vezes tem algumas terapias como fonoaudióloga que podem ajudar. E o próprio exercício físico ajuda a fortalecer essa musculatura respiratória. Mas aí a gente pode falar de cura ou vai a vida toda usar o CPAP ou pode melhorar e ficar liberto aí dessa doença? Isso é também muito variável de acordo com a quantidade de apneias que a pessoa tinha. Então, por exemplo, qual que é a nossa graduação? Até 5 pausas por hora é considerado normal. De 5 a 15 é considerado leve. De 15 a 30, moderado. Acima de 30, acentuado. Então, é mais fácil a gente pegar uma pessoa que está um pouquinho gordinha, e que está com um índice de 7 apneias e falar que a gente vai conseguir curar ela, do que a gente pegar uma pessoa que tem 42, 50, 80 pausas por hora e às vezes já está idosa, já está com muito sobrepeso e falar que a gente vai conseguir curar isso. O CPAP, ele acaba sendo para a maioria das pessoas uma terapia para a vida inteira. Mas nessa hora eu uso um paciente de exemplo. Ele tinha 42 pausas por hora, obeso, sedentário. Ele falou para mim, Ricardo, eu tenho alguma chance na vida de ficar livre, de não precisar mais usar o aparelho? Eu falei, olha, você teria que emagrecer muito, você teria que se tornar uma pessoa muito ativa. E aí pode ser que eventualmente você acabe não precisando. Esse paciente ele virou um atleta de ciclismo. Então ele emagreceu, voltou para o peso adequado dele, ele era jovem e ele se tornou um atleta. Ele fazia muito exercício e o CPAP ele tem um controle que a gente consegue ver quantas apneias a pessoa estava tendo e ele estava tendo sempre 0 com o aparelho. Aí ele veio no consultório e pediu para a gente reavaliar sem o aparelho para ver como é que ele estava. Ele estava com índice normal, mas esse é o único caso que eu tive. A maioria das pessoas não tem essa disposição de fazer essa mudança de hábito de vida tão drástica igual ele fez. Então, para a maioria das pessoas, o uso do CPAP acaba se tornando permanente. Mas não dá para falar que é impossível se livrar dele. Mas a maioria das pessoas acaba tendo que usar ele de forma mais permanente. Ok, doutor, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui. Então, eu queria que o senhor fizesse uma repassada assim, básica sobre os principais sintomas, né, de distúrbios de sono, o que atrapalha o sono, e também uma passada rápida sobre o que beneficia o sono, o que ajuda a gente a dormir melhor. Sim. Então, quais são os principais fatores de ajuda e que atrapalham? Alimentação muito pesada e rica em fibras e gorduras, muito perto da hora de dormir, uso de substâncias estimulantes como cafeína, álcool,
a própria nicotina, fazer atividade física muito próximo da hora de dormir, se expor a muita luz antes da hora de dormir e coisas que ajudam. Fazer atividade física durante o dia, se expor a bastante luz pela manhã, ter uma alimentação mais leve à noite, se colocar num ambiente mais escuro, tentar relaxar, principalmente controlar os pensamentos, tentar trabalhar o estresse, porque ele é o principal inimigo do início do sono, principalmente. A maioria das pessoas que não consegue iniciar o sono é por isso. E em relação aos sintomas, né? Os principais sintomas de privação de sono: acordar cansado, ficar com sono de dia, esquecido, desconcentrado, irritado, dormir muito rápido, dormir muito fácil. Esses são os principais alertas de que tem alguma coisa errada acontecendo. Tá joia, muito obrigada. Então eu queria que o senhor deixasse sua mensagem final aí, né? Um alerta, mas também um alento para as pessoas que talvez estejam perdendo o sono ou em algum momento da vida já perderam ou vão vir perder o sono, né? O senhor como especialista nesse assunto, o que o senhor deixa de mensagem para a população de uma maneira geral? O mais importante é tentar sempre estabelecer uma rotina, tentar dormir a quantidade suficiente, tentar manter uma boa higiene do sono com esses fatores que a gente comentou, evitar, o principal é manejar o estresse. Manejar o estresse ajuda demais. E ficar atento em relação a esses sintomas. Na presença deles, vale a pena procurar um médico especialista em sono para fazer uma avaliação, porque eles, às vezes, a curto prazo, parece que não dão nenhuma consequência muito grave. Mas a longo prazo, para o coração, as doenças, principalmente as respiratórias do sono, são muito ruins. Então não vale a pena deixar isso quieto, vai empurrando, esperando ficar bem grave para depois fazer a intervenção. Quando a gente intervém precocemente, muitas vezes a gente consegue evitar o uso do CPAP. Como eu falei, às vezes a gente pega um quadro inicial, com algumas medidas comportamentais, redução de peso, atividade física, a gente consegue fazer com que a pessoa não precise fazer uso do aparelho a longo prazo. Muito obrigada, viu, doutor? A gente recebeu aqui hoje, nessa viagem, a respeito do sono, o neurologista e médico do sono e médico do esporte, Dr. Ricardo Protetti, e ele trouxe bastante dicas muito práticas para a gente. Algumas nem tão fáceis, mas muitas muito fáceis de seguir, para que a gente possa ter uma qualidade melhor do nosso sono, ajustar também a quantidade do nosso sono, para que ele realmente seja um momento de recarregar as nossas energias. Esse programa aqui, ele vai ficar na programação da TV Câmara e também você pode acessar na íntegra no YouTube da Câmara. Caso você tenha chegado e perdido o comecinho aqui da nossa conversa, tem muitas informações importantes sobre a importância, sobre a qualidade e sobre os perigos da gente não olhar com atenção para esse que a gente nasceu, como eu já disse lá no começo, sabendo fazer, né? A gente nasceu sabendo dormir, então que a gente reaprenda a dormir, não durma no ponto, né? Durma no momento certo, durma da melhor maneira, para que você possa realmente viver com qualidade e viver muito tempo. Eu sou Adriana Ribeiro, o Estação Saúde vai ficando por aqui, mas você já sabe, né? Mês que vem a gente está de volta, a próxima viagem a gente ainda não sabe qual vai ser o destino, então se você quiser, escreve pra gente, manda sua sugestão e quem sabe a gente se encontra no destino que você escolher. Até lá!